Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Só pode colocar no chat aqui o nome, presença de vocês. E aí, Arthur? Vocês estão me ouvindo certinho? Aqui, Rafaela, Murilo, Maria Luísa, Breno, Arthur, Luiz Antônio, Davi, Gabriela. A tela está aparecendo certinho para vocês? Sim? Ok. Pessoal, hoje a gente vai iniciar mais um capítulo, tá? Capítulo 7 do livro SAS, Frações Algébricas e Sequências. Podemos começar? Todo mundo já digitou aqui no chat. Presença? Beleza. Então, a gente vai trabalhar esses três conteúdos hoje. MDC como nomes, MMC como nomes e fração algébrica. Para a gente trabalhar esses conteúdos aqui hoje, nós vamos precisar de tudo que a gente já estudou, né, nas últimas semanas aí. O conceito de monômio, o conceito de polinômio, depois as fatorações que nós trabalhamos semana passada, semana retrasada, né? Fatoração comum em evidência, agrupamento, diferença entre quadrados, trinômio do quadrado perfeito. Então, todos esses conceitos que nós temos vai ser útil também nesse capítulo, né? Então, é importante a gente ir abstraindo os conteúdos passados para a gente ir evoluindo. E a regra do produto notável, né, que a gente também estudou. Tem lá o quadrado da soma entre dois termos, o quadrado da diferença entre dois termos, o produto da soma pela diferença. Então, são conteúdos que a gente vai usar bastante nesse capítulo 7 também. Então, vamos lá, né? Começando aqui sobre MDC com monômios. Vocês lembram do conceito do MDC? O que é MDC? Vocês viram isso em anos passados, né? No sexto ano. O que é MDC mesmo? O que
que divide pelos dois ao mesmo tempo, Davi falou, é isso mesmo? Máximo divisor comum, isso aí, Luiz Antônio. MDC é máximo divisor comum. O que a gente precisa fazer inicialmente para descobrir um MDC? A gente tem que fatorar um número, não é isso? Fatorar, dividir ali os primos, né? Fatores primos. E aí a gente vai identificar entre dois números ali o fator primo comum com o menor expoente. E aí a gente teria esse MDC daquele número. A diferença agora é que além de números, a gente vai ter também letras, variáveis, né? Termos envolvidos nessa expressão. Mas é tudo bem tranquilo também de vocês associarem e resolverem, tá bom? Então vamos lá, para descobrir um MDC qualquer de um fator aí, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é fatorar, fazer aquela fatoração que a gente já está acostumado. Pega o número, divide pelo mínimo, divide, até chegar em 1. Né? Depois que a gente fatora, o que a gente faz? A gente vai identificar os fatores que são comuns entre os termos envolvidos e vamos pegar o menor expoente dele. E a gente vai encontrar o MDC. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Nós temos esses monômios aqui, ó, 3 monômios representados aqui na tela. 36, x6, y2, e3, 60, x4, y3, 315, x5, y4, z. Tá. Então, primeira coisa, para fazer o MDC, né, entre esses números aí, como é que eu começo isso, pessoal? Vamos pegar os conceitos que vocês já sabem, né, do MDC. Como é que eu começo a fazer o procedimento do MDC? O que eu teria que fazer aqui primeiro? Ó, tem o número 36, tem o número 60, tem o número 315, né? Para descobrir o MDC, o que eu faço? Podem digitar aqui. Ó, que divide pelos dois termos ao mesmo tempo. Beleza, Davi. Ok. Tá. Vocês possivelmente vão encontrar as variáveis, né? Letras. Então, não se assustem com as variáveis, com as letras ali, com números, né? x5, x6, x2, x3. Então, não se assustem. Primeiramente, olhem sempre para o número. Então, a gente tem 36 aqui, a gente tem 60 aqui, temos 315. Vamos fatorar os números primeiramente. Então, se eu for dividir aí, né, fazer a fatoração do número 36, o que eu tenho que fazer? Ó, aqui eu vou fazer a fatoração dividindo 36 pelo mínimo número, né, pelo menor número possível até que o 36 chegue em 1. Então, fatora, ó, 36 dividido por 2, dá para dividir por 2, é um número par, dá 18. 18 dividido por 2, também é par, aí dá 9. 9 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. Dividido por 3, deu 3. 3 dá para dividir por 3, cheguei em 1, ou seja, fatorei o 36. Como eu tenho esse resultado aqui, ó, 2, 2, 3 e 3, eu tenho que transformar isso em um número fatorado, que seria o resultado 2 ao quadrado, porque o 2 repetiu 2 vezes, vezes 3 ao quadrado, porque o 3 repetiu 2 vezes, concorda? Certo? Estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio? Então tá, aqui ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E aí, ó, a parte literal, eu vou repetir. Inicialmente eu vou fazer isso, eu vou repetir. Então, eu tenho x6, y2 e z3. Aí eu fatorei aqui o 36, né? Então, o resultado ficou como? 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes x6, vezes y ao quadrado, vezes z ao cubo. Esse foi o primeiro resultado, 36. Agora, já que vocês pegaram a ideia, como é que ficaria o 60 e o 315 aí? O que eu teria que fazer? Dividir por 2, fica 30. Beleza, então vamos pegar o 60, né? Vamos fazer aqui, ó. 60 dividido por 2, fica 30. Isso aí, Davi. 30 dividido por 2, fica 15. 15 por 3, fica 5. 5 por 5 e fica 1. Isso aí. Então, a gente fatorou 60.
basicamente, eu vou aqui ter como resultado fatorado, né? O que é o 60 para mim? É 2 ao quadrado, porque o 2 tem duas vezes, vezes o 3, vezes o 5. Então, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. E eu vou repetir a parte literal, x4, y3. Está repetido. Agora, 315, né? 315 eu vou fazer novamente a fatoração também. Então, 315 eu divido por 3, deu 105. Dividido por 3, 35. Não dá por 3 mais, mas dá por 5. Dividindo por 5, deu 7. 7 não dá por 5, mas dá por 7. E também chega em 1. Então, 315 fatorado, 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Então, fatoramos aqui, né? 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. A parte literal, eu vou repetir. Tá. Então, qual era a regra do MDC mesmo? Depois que eu fatoro, o que eu tenho que fazer? Tá vendo? A gente já fatorou os três números aqui agora. A gente tem o 36 fatorado, tá aqui. Temos o 60 fatorado, tá aqui. E temos o 315 fatorado, tá aqui. O que a gente faz agora para achar o MDC? É o máximo divisor comum entre os números, né? Números ou variáveis, no caso aqui, porque é um polinômio. Monômio, no caso. Como é que eu faço agora? Ver qual está nos três. Isso aí, Davi. Quais são os três aqui que repetem, né? Quais são os valores ou letras que se repetem nos três? Então, a gente tem aqui, ó, o 2, ele só repete no primeiro e no segundo, então ele não vai ser considerado. O 3 está aqui no primeiro, no segundo e no terceiro. Ó, o 3 é um fator comum. Então, no caso aqui, o 3, eu vou pegar o fator comum, porém, com qual expoente? O maior ou o menor? Fator comum com o menor expoente. Então, aqui a gente tem 3 ao quadrado, 3, 1 e 3 ao quadrado. Então, a gente vai pegar o 3. É o fator comum que repetiu nos três termos. 3, o 5. O 5 só repetiu no segundo. O 7 só repetiu no terceiro. Então, não vou considerar. Parte literal. X tem nos três com o menor expoente. X4. Y. O Y tem nos três com o menor expoente. Y ao quadrado. O Z só tem no primeiro e no terceiro. Então, não considero. O resultado, basicamente, do MDC aí seria 3 elevado a 1, porque o 3 repetimos 3 aqui, ó. Então, 3 elevado a 1 vezes x4, porque você pode observar que o x também repetiu nos 3, vezes y ao quadrado. O y também repetiu aqui nos 3. Então, o menor expoente, né, é o quadrado do y. A gente tem como resultado do MDC essa expressão aqui, né? 3x elevado a 4 vezes y ao quadrado. Conseguiram entender? Se conseguirem entender, dá um ok aí pra gente. Beleza, Davi? Luiz Antônio, ok. Isabela, Murilo, ok. Maria Luísa, beleza. Tá, então agora a gente vai para o MMC. MMC com monômios, né? O MMC é mais fácil ainda do que os MDCs. Vamos lá. Primeira coisa, né? Para fazer o MMC é fator múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum, no caso, né? Não é menor divisor comum, não, Davi. É o mínimo múltiplo comum, né? MDC é a divisão e o MMC é a multiplicação, né? Então, a gente tem o mínimo múltiplo comum. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, vamos fatorar também os termos envolvidos. E a diferença do MDC para o MMC é que no MDC a gente pega só os que estão comuns, só os que repetem ali, né? Em todos os termos e com o menor expoente. Já no MMC, a gente vai considerar todos os fatores com os maiores expoentes. É como se fosse o contrário do MDC, porém, além de pegar os que se repetem, também vai pegar os que não repetem. Então, pegando aquele exemplo anterior que a gente falou do MDC, né? O que a gente faz aqui se a gente fosse considerar o MMC? Bom, a gente tem aqui o resultado das três expressões, igual nós fizemos, ó. 2, 3, né? Ó, o 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, x6, y ao quadrado, z ao cubo. 60, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5,
x4, y3. 315. 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, x5, y4, z1. Ou seja, a gente tem todos os três termos aí fatorados. O que a gente faz agora? Vai usar todos os fatores, mesmo se eles repetirem ou não. Ó, vamos usar o 2, só que o 2 com o maior expoente. Aí só tem 2 ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado. 3, o 3 com o maior expoente. 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. O 5, só tem aqui e aqui, mas eu vou usar todos, e mesmo se não repetir em todos. 5 elevado a 1 vezes 5. O 7 só tem um terceiro, mas também vou usar o 7. São todos os fatores, né? Tá aqui, 7 elevado a 1. X está no primeiro, no segundo, no terceiro, com o maior expoente, x6. O y está no primeiro, no segundo e no terceiro, com o maior expoente, y4. O z está só no primeiro e no último, mas são todos os fatores, independente de estar em todos ou não. O maior expoente, z3. Então, aqui a gente tem, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1, vezes x6 vezes y4 vezes z3. A gente ainda pode multiplicar aqui, ó, né? 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 4, 36, 5 vezes 7, 35. 36 vezes 35, multiplicando, a gente chega em 1260, resultado do MMC aqui, 1260, x6, y4 e z3. Deu para pegar a ideia do MDC e do MMC, né? Deu para pegar a ideia aí? Ó, o Davi tá entendendo, hein? O Davi tá dando ok. Se alguém tem dúvida, fala aí pra gente sanar. Iago também deu ok aqui. Tá, vamos pegar um exemplo então agora, pessoal. A questão ali é que a gente fez descobrimos, né, o MDC e o MMC envolvendo um monômio. Mas a questão é quando tiver um polinômio. O polinômio tem mais de um termo, né? Pode ser subtraindo, pode ser somando, termos ali envolvidos, né? A Isabela não entendeu muito bem o MMC. Tá, deixa eu voltar aqui, Isabela. A diferença do MMC para o MDC, Isabela, é que você vai pegar agora todos os fatores com o maior expoente, independente de se eles vão se repetir ou não em todos os termos envolvidos, né? Então, a gente tem aqui, ó, o 2, o 3, o 5 e o 7. São todos os termos. Mesmo que eles não se repitam em todos, eu vou usar todos eles, com os maiores expoentes, inclusive, né? O mínimo múltiplo comum ele tem essa regra. É a mesma coisa das variáveis aqui, das letras, né? Mesmo que eles não se repitam nos 3, eu vou usar os 3 para chegar no MMC também, né? Agora, no MDC, não. No MDC, eu só pego os comuns, os que se repetem nos 3 termos e com o menor expoente. No MMC, ao contrário. Todos os fatores eu vou estar utilizando, mesmo que não se repitam, e vou usar os maiores expoentes. A gente vai fazer mais um exemplo aqui, você vai pegar a ideia. Ó, nesse exemplo aqui, a gente tem dois polinômios, né? Um é um trinômio e o outro é um binômio. E é para tirar o MMC aí, desses dois. A questão agora é a seguinte, pessoal. Quando é um monômio, fica simples, porque é só a gente fatorar, depois ali, né, identificar o fator comum e resolver. Agora a questão é que a gente tem, como tem binômio, trinômio, pode estar somando, pode estar subtraindo, aí a gente vai ter que tirar aquele MMC mesmo. Só que tem conceitos do capítulo passado que a gente vai precisar aplicar aqui e agora. Ou seja, lembra que a gente falou das fatorações, né, que tinha lá as fatorações comum em evidência, de agrupamento, diferença de quadrados e também do trinômio do quadrado perfeito. Foram as 4 técnicas de fatoração que a gente viu no capítulo anterior, onde a gente trabalhou produtos notáveis, né? Então, a gente vai usar esses conceitos aqui agora, quando a gente for fatorar aqui, para chegar nesse MMC entre binômio, trinômio, né? Ou outros termos aí que tiver na nossa expressão. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos um trinômio, 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 4x, é um trinômio. E aqui nós temos um binômio, né? 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiramente, vamos resolver cada uma das expressões.
Vamos pegar essa primeira expressão, que é um trinômio, então. O que a gente pode notar, né, dos conteúdos passados que a gente já trabalhou, que poderia ser agregado aqui nessa primeira expressão, que é um trinômio? Ó, a gente pode simplesmente utilizar a técnica do fator comum em evidência. Se vocês observarem, ó, a gente tem aqui 3 termos, em que o x está se repetindo nos 3 termos, e aqui a gente tem o número 4, o número 8 e o número 4. Então, a gente sabe que naquela técnica do fator comum em evidência, o que a gente faz? Vamos tentar descobrir primeiramente o maior número possível que vai dividir pelos 3 números. Então, a gente tem o número 4, temos o número 8, temos o número 4. Qual é o maior número que dá para dividir por 4, por 8 e por 4? O número 4, né? O 4 dá para dividir por 4, o 8 dá para dividir por 4 e o 4 dá para dividir por 4. Então, eu vou colocar ele em evidência. O 4 está aqui em evidência. Tá. Da parte literal, a gente tem x, x e x. O que a gente faz, né? Quando a gente envolve a evidência da parte literal, a gente vai considerar o termo com o menor expoente. Então, aqui a gente tem x ao cubo, x ao quadrado e x. O que a gente vai colocar em evidência? O x. É o fator com o menor expoente. Beleza, colocamos em evidência aqui 4x. O que a gente faz agora? O valor que está em evidência, a gente vai dividir por todos os outros 3 termos. E a gente sabe que na regra da divisão, né, o expoente ele é subtraído. É isso que a gente faz. Ó. O 4x ao cubo dividido por 4x, aqui é o resultado. 4 dividido por 4 é 1. X ao cubo dividido por x é como se fosse 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. E aqui o resultado ficou x ao quadrado. Agora, 8x ao quadrado dividido por 4x, 8 dividido por 4 é 2. Então, eu coloco 2 aqui. X ao quadrado dividido por x é como se fosse x, 2 menos 1, né? Aqui tem o 2 e aqui tem 1. 2 menos 1 é o próprio x. Então, 2x. 4x dividido por 4x, 4 dividido por 4, 1. X dividido por x também é 1. No caso aqui, o resultado vai ser 1. Então, a gente fez, primeiramente, o que a gente fez aqui nesse trinômio? Para descobrir o MMC. A gente vai descobrir o MMC dele ainda. Então, o primeiro passo é identificar como a gente pode começar a fatoração. Nós identificamos aqui a regra do fator comum em evidência. Ok? Chegamos nesse resultado. 4x vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá. O que a gente faz agora? A gente pode ainda pegar esse resultado, né, que nós temos e tirar a raiz quadrada desse número 4 aqui, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado. A gente sabe que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, simplificamos mais ainda. Então, fiz aqui a simplificação. Ó. 2 ao quadrado vezes x, x mais 1. Ok. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Chegamos aqui, então, nesse fator, tá, pessoal? Esse fator aqui de simplificação foi o do primeiro trinômio. Agora, a gente vai fazer o do binômio, que é o segundo. Tá? O que a gente pode notar de comum aqui? Será que dá para aplicar produto pela diferença? Não. Será que dá para aplicar agrupamento? Não, porque não tem 4 termos. Será que dá para aplicar comum em evidência, fator comum em evidência? Talvez dá. Ó. A gente tem 2 aqui que está repetindo. A gente tem o x aqui que também está repetindo. O que a gente vai fazer, então? Qual é o maior número que dá para dividir por esses 2 termos aqui ao mesmo tempo? Os 2 são 2, o número que vai dar para dividir por 2 é o próprio 2. Então, eu vou dividir e colocar o 2 em evidência. Parte literal, o que eu vou fazer? Vou colocar o menor expoente, né, em evidência. A gente tem x ao cubo aqui e x ao quadrado aqui. Vou colocar em evidência o valor com o menor expoente. Então, 2x ao quadrado. Colocamos o número em evidência. O que a gente faz agora? O número que a gente colocou em evidência, nós vamos dividir por todos os termos do binômio. Vou dividir aqui 2x ao cubo por 2x ao quadrado. Então, 2 dividido por 2 é 1. X ao cubo dividido por x ao quadrado, 3 menos 2 é 1, ou seja, x elevado a 1. Ok. Segundo termo aqui, ó, 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, 2 dividido por 2 é 1. X com x, 2 menos 2, 0, cortou. Então, aqui, resultado da divisão 2 com 2, 1. Ok, colocamos aqui
o resultado da fatoração do segundo termo, que é um binômio. Então, a gente chegou aí em 2x² vezes x mais 1. Tá. Como é que a gente faz agora para achar o MMC, então? Nós descobrimos o primeiro termo, né? O resultado fatorado do primeiro termo, que era um trinômio, e a gente chegou no resultado aqui, ó, 2² vezes x, entre parênteses, x mais 1 ao quadrado. E o resultado do binômio do segundo termo foi 2x² vezes x mais 1. Como é que eu faço o MMC agora? Eu vou usar todos os fatores dos termos com os maiores expoentes. Então, quais são todos os fatores? Ó, eu tenho 2, eu tenho x e tenho 1. Eu tenho 2, eu tenho x e tenho 1. Todos os fatores. Só que agora é com os maiores expoentes. A gente está falando de MMC, né? Então, a gente tem 2² aqui e 2 aqui. A gente vai usar o maior expoente, 2². Aqui no x, a gente tem o x aqui e o x². Maior expoente, 2² vezes x². Aqui a gente tem x mais 1 ao quadrado e x mais 1 elevado a 1. Então, a gente vai usar o x mais 1 ao quadrado. E o resultado do MMC é esse aqui, ó, 2² vezes x² vezes x mais 1 ao quadrado. Davi? Eu fiz aqui, Davi, num passo a passo, para você pegar a ideia de como chegar no resultado. Então, a gente tem ali um trinômio no início, e depois a gente teve um binômio, né? Então, primeiramente, o que você tem que fazer? Você vai tentar identificar a regra da aplicação que você pode usar para fatorar primeiramente. Pode ser que no primeiro termo, ali, você pode usar a técnica do agrupamento, pode ser que você vá usar o trinômio do quadrado perfeito, pode ser que você vá usar a diferença entre dois quadrados, né? Então, é importante você, primeiramente, tentar fatorar ali a regra da aplicação. Ou pode ser que você vá usar o produto notável, né? Quadrado da soma entre dois termos, diferença entre dois quadrados, o produto da soma pela diferença. Então, você vai ter que olhar para a expressão e vai tentar analisar ali, ó, que tipo de técnica, que tipo de regra eu posso usar para fatorar inicialmente. Quando você chegar no fator comum, simplificando ao máximo ali as expressões, aí você vai fazer o quê? A técnica do MMC, que é o quê? Eu tenho todos os fatores, eu vou usar todos os meus fatores envolvidos com os maiores expoentes. Entendeu? Não, nesse caso aqui não, Davi, porque você está, além de estar trabalhando com números, você também está trabalhando com variáveis, entendeu? Nesse caso, você vai ter que tentar identificar regras que podem ser aplicadas antes de você tentar ali, dividir ao máximo possível aquele número, né? Quando era só o MMC com números, aí você poderia fazer direto, pegava todos os números e ia dividindo diretamente. Só que agora a gente está lidando com números e letras também, né? Números e variáveis ao mesmo tempo. Então, primeiramente, a gente vai ter que tentar atribuir a regra do produto notável para fatorar ou as 4 regras de fatoração que a gente falou, né? No capítulo passado, que pode ser uma das 4 ali. E se o número não tiver raiz. Como assim, Isabela? O professor, não tem ali no início, igual aqui, 2 elevado a 2x? Deixa eu voltar aqui. Nessa expressão 4x ao cubo aqui, no início, você fala? Aí depois não tem que tirar a raiz de 4x? Aqui, igual eu fiz para chegar em 2², né? Você fala. E aí se o número não tiver uma raiz? Ah, não. Se não tiver raiz, você vai manter do jeito que ele é mesmo. Se fosse 5 aqui, por exemplo, 5x, você repetiu 5x aqui embaixo, entendeu? Ok. Você só vai fatorar mesmo se der para fatorar. Ok. Uhum. Conseguiram entender aqui a ideia da aplicação? Quando a gente falou do monômio, era simples porque não precisava, né, envolver soma entre termos. Agora, quando a gente tem um binômio, quando tem um trinômio, ou seja, mais de um termo, aí a gente vai ter que usar alguma técnica de fatoração. Pode ser produto notável, ou pode ser aquelas 4 regrinhas que a gente trabalhou no capítulo passado. Né? Colocar o fator comum em evidência. Aqui a gente usou a técnica do fator comum em evidência. Mas poderia ser aí técnica do agrupamento, ou trinômio do quadrado perfeito, aquelas 4 regrinhas aí que a gente trabalhou, né? A gente vai usar muito elas nesse capítulo aqui também. Então, o resultado do MMC foi 2 ao quadrado, x ao quadrado, entre parênteses, x mais 1 ao quadrado. A gente usa todos os fatores com o maior expoente. Fala, Luiz Antônio.
Esse capítulo aqui, ó, Luiz Antônio, eu só vou pedir as atividades no final, igual eu pedi do passado, né? Inclusive, eu vou mandar para vocês aí, nos próximos dias, aquele formuláriozinho que eu estou controlando com quem está cumprindo os capítulos, né? Eu fiz uma atualização no final de semana e acho que hoje à tarde eu vou mandar para vocês aí como é que está a relação de vocês. Para mandar por e-mail, é só no final quando eu pedir. Lá no Notebook eu vou falar quando vocês vão precisar mandar, tá? Não vai ser algumas atividades que eu vou selecionar desse capítulo que vocês vão ter que fazer e me mandar. Não são todas as atividades, somente as que eu achar mais importantes. Tá, a gente achou então um MMC aqui, né, pessoal? Alteração de quê, Davi? Recebi sim, mano. Eu vou estar passando para vocês aí à tarde a lista atualizada, tá? Dos comprimentos dos capítulos. Alteração de quê, Davi? Não estou entendendo, não. Fala novamente aí. Ah, tá. É um documento que eu fiz, que eu mandei para vocês semana passada, entendeu? Eu fiz a atualização ali dos comprimentos de cada um. E aí eu vou mandar atualizado para vocês. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, entendeu? Tá, a gente fez aqui o MMC, então a gente identificou que eram os fatores, todos os fatores com maior expoente. Então, se eu quisesse achar o MDC aqui, como é que eu faria entre esses dois termos? Qual seria o resultado aí? Agora o MDC, hein? Qual é o MDC entre esses dois termos? Vamos lá. Qual é o resultado aqui, então? Não sei se vocês entenderam a lógica. Tá, mas eu quero saber qual vai ser o resultado aqui, ó. A gente tem 2 ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado. Aqui a gente tem 2x ao quadrado, x mais 1. Ó, o Luiz Antônio falou que é 2x vezes x mais 1. Vocês concordam aí com o Luiz Antônio? Não concorda, dá um ok aqui. Ó, o Davi concordou. Ok, Davi. Mais alguém concorda aí com o Luiz Antônio? E aí, gente, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam aqui, né? A gente falou do MMC. O MMC a gente vai usar todos os fatores com os maiores expoentes. Agora, no MDC, lembra do MDC? É só os comuns, fatores que se repetem nos dois termos envolvidos e com o menor expoente. Então, nesse caso aqui, ó, o 2, ele é comum nos dois termos? Ele é comum nos dois termos. Qual é o menor expoente? É o 2. Então, a gente vai usar o 2. O x, ele é comum nos dois termos? É comum. X aqui, x ao quadrado aqui. Qual é o menor expoente? X. Então, é 2x vezes x mais 1 ao quadrado. Ele é comum nos dois? É x mais 1 aqui, x mais 1 aqui. Ele é comum nos dois? É comum. Qual é o menor expoente? É aqui, ó, x mais 1 elevado a 1. Então, o resultado do MDC é o quê? 2x vezes x mais 1, igual o Luiz Antônio respondeu aí. Então, tá certo, né? Resultado do MDC, 2x vezes x mais 1. Vocês estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida ainda? O Davi está entendendo, hein? Estou entendendo que vocês estão entendendo. Senão, vocês falam aqui para a gente esclarecer as dúvidas. E é importante pegar esses detalhezinhos, porque são as técnicas agora da aplicação das regras que vai entrar em jogo aqui para vocês resolverem, né? As questões aí, as atividades. As análises, vocês vão ter que saber, qual é o conceito da MMC, qual é o conceito do MDC, o que é um monômio, o que é um polinômio, o que é uma fatoração de polinômio, de monômio, como é que eu multiplico um polinômio, como é que eu divido um polinômio. Então, esses conceitos que a gente já trabalhou aí, em capítulos passados, eles vão continuar sendo utilizados agora daqui em diante. É importante a gente ter esses conteúdos aí para continuar. Qual é a dúvida, Isabela? Por que deu esse resultado? Qual o resultado aqui, Isabela? O MMC ou o MDC você está falando?
O MDC. Então, quando a gente for falar de MDC, o que a gente tem que fazer? Nós vamos olhar para as expressões, pode ser entre monômios ou entre polinômios. Depois que tudo estiver fatorado, né, se for um monômio, é mais simples, a gente vai dividindo ali até chegar em 1. E a gente chega no resultado fatorado. O que a gente faz com o resultado fatorado? A gente vai analisar todos os números que vão se repetir ali, todos os fatores que são comuns entre todos os termos, e vamos usar o que está com o menor expoente. Vamos pegar esse exemplo. A gente tem como se fosse duas expressões aqui. Ó. A primeira expressão é essa e a segunda é essa. Quais são todas as expressões aqui? 2x e x mais 1, esse primeiro termo. E no segundo termo? 2x ao quadrado e x mais 1. São as expressões do segundo termo. Se a gente for falar de MDC aqui, o que a gente vai considerar? Nós vamos ter que usar apenas como resultado os fatores comuns entre os dois termos, ou seja, tem que repetir nos dois termos. O 2, ele repetiu aqui, ele repetiu aqui. Beleza, eu vou usar. E aí, qual é o menor expoente? Aqui está o quadrado e aqui está elevado a 1. Então, eu vou usar o elevado a 1. E aqui, ó, 2 elevado a 1. Agora, o x repetiu aqui e repetiu aqui. Também vou usar. Só que com o menor expoente. Aqui está o quadrado e aqui está elevado a 1. Eu vou usar o elevado a 1. Coloquei aqui. Agora, o x mais 1. Aqui está o quadrado e aqui está o elevado a 1. Repetiu nos dois também. Eu vou usar o x mais 1. E aí, eu vou repetir com o menor expoente. Aqui está o quadrado e aqui está elevado a 1. Vou usar, né, o elevado a 1. E a gente chegou no MDC. Entendeu? Aí, Isabel. Aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da fração algébrica, tá? Fração algébrica a gente vai introduzir hoje, mas a gente vai continuar na quarta-feira, né? Porque a gente vai envolver ali multiplicação e divisão na fração algébrica. A questão aqui é a seguinte, o que vocês têm que pegar agora do conceito da fração algébrica? Vocês vão precisar aplicar uma das 4 técnicas de fatoração que a gente já trabalhou no capítulo passado. Pode ser evidência, fator comum em evidência, pode ser agrupamento, pode ser trinômio do quadrado perfeito, ou pode ser diferença entre dois quadrados, que é as 4 regrinhas lá. Ou pode ser a regra dos produtos notáveis, que são 3, né? Quadrado da soma entre dois termos, quadrado da diferença entre os termos, ou o produto da soma pela diferença. Então, é importante que vocês pegarem aí 7 conceitos do capítulo passado. Produtos notáveis, quadrado da soma entre dois termos, quadrado da diferença entre dois termos, produto da soma pela diferença. Vou pegar esses 3 conceitos. Daqui, 4 conceitos, técnicas de fatoração, fator comum em evidência, agrupamento, diferença entre quadrados, trinômio do quadrado perfeito. Então, essas 7 regras vocês vão trabalhar arduamente agora, né, nas atividades aí desse capítulo. Ok? Então, aqui, ó. O que é uma fração algébrica? A fração algébrica é o quociente, é uma divisão entre dois termos ali, né? Podem ser polinômios, em que basicamente vai ter números e variáveis envolvidas. É o que nós temos aqui, ó, 5x dividido por 2x menos 1. É uma fração algébrica, né? 3m menos m dividido por r ao quadrado menos s ao quadrado. Também é uma fração algébrica. 1 dividido por y ao quadrado. Então, o resultado ali, né, na divisão, a gente sempre vai ter uma variável acompanhada de um número. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Para a gente simplificar uma fração algébrica, né, a gente vai ter que usar as regras, igual eu falei. Uma das 7 regras que eu falei para vocês agora. É a forma mais simples de tentar resolver uma fração algébrica. Por isso que vocês vão precisar dessas 4 regras, dessas 7 regras que eu falei, né, que elas vão ser bastante utilizadas agora. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem essa fração algébrica aqui, ó, x na quarta potência menos 16 dividido por x ao quadrado mais x mais 2x mais 2. E aí é o seguinte, ó, observe que se a gente for olhar para aqui, para essa fração, né, se a gente não tiver as regrinhas, as 7 regrinhas, entendendo as 7 regras, a gente não vai conseguir sair daqui. Mas se a gente souber essas regras, vai ficar fácil para resolver. Por quê? Observem que nesse primeiro aqui, numerador, nós temos x4 menos 16, né? Então, a gente pode identificar aqui uma diferença entre dois quadrados, que é uma regra do produto notável.
O que é a diferença entre dois quadrados aí? Deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o texto. A gente poderia descrever essa expressão dessa forma aqui, ó. A gente tem x ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos 4. Observem que aqui é uma diferença entre dois quadrados. Esse valor, se eu multiplicar, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó, x elevado a 4 menos 16. X vezes 2, x4. Sabe que quando a gente tem um fator, né, o produto da soma pela diferença, o termo central ele é anulado. Ou seja, porque um vai ser positivo, o outro vai ser negativo e vai dar zero. Então o resultado vai ser o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Qual é o quadrado do segundo? 4 vezes 4, 16. Então a gente tem menos 16. Então a gente já, ó, começamos aqui a simplificação. Eu cheguei nesse resultado no primeiro. Técnica do produto notável. É a regrinha que eu falei da 7 lá que vocês precisam saber. Agora, observe nesse segundo, ó, no denominador. O que a gente pode fatorar? Será que eu tenho quadrado, produto quadrado entre dois termos? A diferença entre dois quadrados? Será que é o produto da soma pela diferença? Não tem como aplicar aqui nenhuma dessas três. Será que é fator comum em evidência? Tem x aqui, x aqui, x aqui, mas aqui não tem x, não é comum em evidência. Será que pode ser agrupamento? Acho que dá para fazer agrupamento. Ó. Tem um x aqui no primeiro e no segundo. Tem os 2 aqui no terceiro e 2 no quarto. Dá para fazer um agrupamento. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, beleza. Então, o que eu faço aqui nesse segundo aqui, ó? Para simplificar inicialmente, eu posso aplicar a técnica do agrupamento. O que é a técnica do agrupamento? Eu coloco o que repete em evidência. Dos dois aqui, qual é que repetiu no primeiro? X. Ó, x repetiu no primeiro, x repetiu no segundo. O menor expoente, tá? X elevado a 1 vezes... O que eu faço aqui agora entre parênteses? Eu vou dividir, ó, x ao quadrado dividido por x. Na divisão, 2 menos 1 é 1. Então, a gente vai ter x aqui dentro do parênteses, né? X dividido por x é 1. Então, aqui a gente vai ter x mais 1. Ok, aplicamos, então, o agrupamento dos dois primeiros termos. Agora, vamos aplicar o agrupamento dos outros dois termos ali, que a gente tem 2x mais 2. Mas, qual é o fator que está comum aqui entre esses dois? Ó, o 2 ele repetiu no terceiro e ele repetiu no quarto. Então, eu vou usar o 2 em evidência. 2 vezes, e agora eu divido, né? 2 dividido por 2x. 2 dividido por 2 é 1, sobrou x. Aqui, então, eu tenho x. 2 dividido por 2, 2, aqui, dividido pelo último termo, que é 2, vai ser 1. Dividir. Apliquei a técnica do agrupamento, mas ainda não terminei. Ó. Quando a gente agrupa, dá para aplicar ainda o fator comum em evidência. Ó, a gente tem um x mais 1 que repetiu aqui, e tem um x mais 1 que repetiu aqui. Então, vou colocar aqui o resultado, né? X mais 1 vezes do que está fora aí, né? Quem está fora? X e 2. Então, para eu finalizar a técnica do agrupamento, eu vou usar como resultado que tudo que está dentro do parênteses vezes tudo que está fora do parênteses, que aqui no caso vai ser x mais 2. Então, observem que a gente está trabalhando a simplificação. Então, eu fiz aqui primeiramente, ó, o que eu tive que identificar nessa primeira aqui? Eu identifiquei que era um produto da soma pela diferença, regra do produto notável aqui em cima. E aqui embaixo, eu identifiquei duas regras das 4 que a gente falou, né? Primeiro eu fiz agrupamento, ó, agrupamento. Depois eu trabalhei a evidência. Então, são regrinhas que vocês vão usar para fazer as fatorações aí. Vocês conseguiram entender? É importante considerar sempre as regras do produto notável, né? E as regras da fatoração. Ó, produto notável são 3. Quadrado da soma entre dois termos, quadrado da diferença entre dois termos, produto da soma pela diferença. Os 3 que a gente viu do produto notável. E as 4 do agrupamento, as 4 da fatoração, né? Primeira, fator comum em evidência, né?
Segunda, agrupamento. Terceira, diferença entre quadrados. E a quarta, trinômio do quadrado perfeito. Então, são esses sete conceitos aí que vocês vão precisar, né, para a gente continuar aqui esse capítulo. É interessante, assim, dar uma relida no capítulo 6 novamente, né, se você tiver com muita dúvida nessa questão do produto notável, fatoração, lê as regrinhas, as 4 regrinhas lá, as 3 dos produtos notáveis, as 4 das técnicas de fatoração, que a gente vai trabalhar aqui. Quando você olhar uma expressão, você vai olhar para ela e vai falar, isso aqui é um agrupamento. Você vai olhar para ela e vai falar, isso aqui é uma evidência. Isso aqui é um produto da soma pela diferença. Isso aqui é um quadrado entre, a soma do quadrado entre dois termos, né? Então, vocês vão ter que conceituar isso aí, tá, pessoal? Só para a gente finalizar aqui, ó, o que seria aqui o resultado, né? Observem que no primeiro termo, ó, a gente tem o produto da soma pela diferença. A gente pegou aqui. Já o segundo, nós trabalhamos o agrupamento, né? Colocamos o que se repetiu aqui, x e x, em evidência. E no terceiro e quarto, 2 e o 2 em evidência. E aí, trabalhamos a divisão, né? O que a gente pode considerar depois dessa simplificação aqui ainda? Ó, observem que esse primeiro termo, já não dá para fazer mais nada, no numerador. Mas o segundo, ele ainda era uma diferença, né? O produto da soma pela diferença, que a gente poderia considerar aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Se a gente poderia colocar x mais 2 vezes x menos 2, porque é o quê? Essa regrinha aqui, essa expressão, ela é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. E aí a gente fatorou também novamente. Depois que a gente fatorar ao máximo aquela expressão, aquela fração algébrica, o que a gente pode fazer aí? A gente vai cortar os termos, né? De cima com de baixo. O que está em comum aí, a gente pode cortar e vamos chegar apenas em um resultado. Ó, nesse caso, o x mais 2 aqui e o x mais 2 embaixo, cortei de cima, cortei de baixo, zerou. O que sobrou para mim? X ao quadrado mais 4 vezes x menos 2. Está aqui. E embaixo, sobrou apenas o x mais 1. Né? O conceito novo para vocês, tá? Eu sei. Aqui não é fração, não é MDC e não é MMC, tá, Davi? Aqui é frações algébricas. Então, para resolver é outra forma. MMC e MDC é uma coisa, e agora aqui são frações algébricas, que é um outro conceito que a gente introduziu hoje, mas a gente vai continuar na quarta-feira, tá? Ó, eu vou pedir para vocês hoje só tentar fazer essa atividade 3 aí da página 28, tá? Então fica aí para vocês hoje só tentar fazer essa atividade 3. Peguem o conceito de MNC, de MDC que a gente falou, e peguem também esse conceito da fatoração, como em evidência, agrupamento, diferença entre dois quadrados, produto da soma pela diferença. Tentem resolver essa atividade 3, só essa 3 mesmo, tá? Não precisa fazer as outras não. Tentem fazer ela, na quarta-feira a gente vai vir aí com a correção dela, e vamos continuar falando mais sobre frações algébricas. Beleza? Lembrem sempre de acompanhar também as informações lá no Alunos Book, que eu sempre deixo para vocês lá informações, tá? Na sexta-feira, pessoal, a gente vai fazer novamente uma atividade de revisão, só que vai ser agora do capítulo 2, tá? Então, já vou deixar para vocês aqui introduzido. Sexta-feira, atividade de revisão, capítulo 2, e a gente vai fazer no horário da nossa transmissão também, beleza? Então, para hoje, tentem fazer essa atividade 3, pegando os conceitos de MMC, MDC e fatoração. Quarta-feira a gente continua falando sobre frações, expressões, frações, né? E damos sequências aí no conteúdo também. Se alguém for com muita dúvida mesmo, depois essa aula vai ser adicionada lá no canal da escola também. Vocês podem reassistir, ver novamente, quantas vezes vocês quiserem. Então, reforcem esse conceito aí das 7, né? Das 7 técnicas de faturação e tentem aplicar ao máximo esse conhecimento, porque vai ser muito útil nesse capítulo aí para vocês. Então, assista essa aula de novo, veja o capítulo 6 do livro novamente, dá uma lida, faz a anotação, pega o conceito, pega a ideia, vai fazer muito diferença aqui para você nesse capítulo. Beleza, pessoal? A gente se vê então quarta-feira aí agora. Valeu, Luiz Antônio.
Davi. Valeu, Arthur. Até a próxima.